Olá, bem-vindos à nossa videoaula da disciplina Ensino-Aprendizagem das Habilidades Escritas em Língua Inglesa 1. Sou a professora Valéria Bacalar e estaremos juntos no decorrer dessa disciplina. O foco principal de nossa disciplina é na habilidade escrita em língua inglesa, mas o que abordaremos em nossa videoaula são conceitos básicos aplicáveis a qualquer produção escrita e em diferentes línguas, inclusive em nossa língua materna. Nossa disciplina visa introduzir as situações prático-discursivas da língua inglesa mediante o uso de estruturas léxico-gramaticais iniciais que levarão ao desenvolvimento das habilidades comunicativas de ler e escrever e conhecendo, inclusive, aspectos socioculturais e interculturais das comunidades de falantes de língua inglesa. Para tanto, é preciso, inicialmente, entendermos o que é texto. Qual é o conceito de texto que hoje é aplicado nas situações de comunicação escrita, quer seja no contexto de ensino ou aprendizagem? De acordo com recentes pesquisas da linguística textual, texto é um evento sociocomunicativo inserido em um processo comunicativo interacional. Texto é o resultado de uma coprodução entre interlocutores, de falantes para ouvintes ou de escritores para leitores. Nesse contexto interativo, fazemos uso tanto do texto falado como do texto escrito, entendidos como diferentes formas de realização de infinitos textos. Qual é a definição, portanto, de texto escrito? O texto escrito é uma coprodução que considera para quem se escreve, no caso, considera o leitor. Nesse tipo de coprodução não há participação direta e ativa desse leitor durante a elaboração linguística do texto, porque escritor e leitor encontram-se distantes no tempo e no espaço. Essa relação entre escritor e leitor situa-se no campo do ideal, porque é o escritor quem considera a perspectiva do leitor. O escritor vai idealizar seu leitor ao realizar a sua produção escrita, prevendo respostas e reações de seus leitores. O contexto de produção, o contexto dessa produção escrita também não coincide com o de recepção desse texto escrito. Diferente do texto escrito, o texto oral surge no momento do processo comunicativo interativo, porque os interlocutores estão copresentes. É, portanto, uma interlocução ativa. O texto oral é um processo de coautoria, que vai refletir as marcas da produção verbal conjunta, ou seja, um interlocutor contribui com o outro no momento da produção verbal oral. Para compreendermos bem a questão do texto oral e escrito, é preciso entendermos que fala e escrita não são processos dicotômicos. Fala e escrita são processos que possuem formulações diferentes em alguns pontos e, principalmente, porque a fala possui contingências durante a sua produção ou durante as suas formulações. Tanto a fala quanto a escrita vão se utilizar de um mesmo sistema linguístico, no nosso caso, a língua inglesa. Cada sistema linguístico possui suas próprias características. É importante sabermos que a escrita não é a transcrição da fala, como se pensou por muito tempo
os primeiros pesquisadores da linguagem. Escrita e fala, segundo o professor Marcuski, são formas dos diversos tipos de práticas sociais de produção textual que se situam em um contínuo tipológico que tem suas extremidades desde a escrita formal até nossa conversação espontânea e coloquial. Quais são os propósitos de se escrever? Ao escrevermos, temos propósitos e objetivos determinados. Na sociedade moderna, a escrita tem se generalizado, principalmente porque fazemos o uso constante do processo de escrita, nos e-mails, nos SMS, entre outros tipos de escrita que utilizamos atualmente. A escrita, por ser um produto sócio-histórico-cultural, hoje ela nos apresenta em diferentes suportes, como, por exemplo, celulares e monitores de computador. Por isso, ela também vai demandar diferentes formas de leitura. A escrita é uma habilidade em que o sujeito vai dizer algo em relação ao outro, com objetivos pré-determinados e pré-elaborados. Ela não é contingencial como a fala. A escrita é um processo comunicativo que utiliza recursos que atuam de acordo com a intenção de quem a produz. Nesse processo estão presentes os elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, canal, referente ou contexto e o código verbal utilizado. O processo da escrita também envolve outros fatores, como o objetivo da escrita, por que escrever, o interlocutor, para quem se escreve, o espaço, tempo em que ela é produzida, ou seja, onde, quando foi produzida. Envolve também o suporte de veiculação. Antes tínhamos o papel, hoje temos o papel, o monitor e o próprio celular. Bom, ao escrevermos, temos propósitos específicos. Os propósitos da escrita envolvem o como dizer o que se pretende dizer. Temos formas de se dizer o que queremos dizer. E por isso não podemos falar em habilidade escrita sem abordarmos o conceito de gênero textual. Justamente porque os gêneros são delineados pelas práticas sociais vigentes, pela seleção e organização e pela revisão das ideias para ajustá-las ou reajustá-las frente às nossas práticas sociais. Para entendermos bem a habilidade escrita, é preciso compreendermos o que é gênero textual. Gênero textual é um método operacional que nos permite compreender os milhares de eventos comunicativos que podem ser realizados em um contexto específico, acadêmico ou profissional. Por meio dos gêneros textuais, ensinamos e aprendemos uma língua de forma significativa. Aprendemos as convenções e normas de qualquer língua. O que são gêneros textuais? Portanto, são formas padrão de eventos comunicativos de uma determinada comunidade de falantes de uma língua específica. Os gêneros textuais não são formas estáveis, elas são relativamente estáveis em sua estruturação
e nas quais se baseiam as demais produções orais e ou escritas dos integrantes de uma comunidade de falantes. Os gêneros textuais incluem tanto o diálogo cotidiano, o nosso diálogo corriqueiro do dia a dia, quanto as produções científicas. Gêneros textuais são entendidos como práticas socialmente constituídas e com objetivos comunicativos configurados, estabelecidos pela comunidade de falantes de uma língua. Fazendo uma análise de gêneros textuais, é possível observarmos que eles possuem uma macroestrutura, ou seja, uma organização geral que faz com que um texto seja reconhecido pelos demais integrantes como sendo de determinado gênero, como, por exemplo, a carta, o conto, a receita, o formulário, entre outros. Nessa análise dos gêneros textuais, observamos também modalidades discursivas do tipo narrativa, descritiva, dissertativa, argumentativa ou dissertativa expositiva ou injuntiva. Os gêneros possuem também, ao identificarmos, analisarmos os gêneros textuais, observamos algumas técnicas discursivas, o emprego de determinados vocabulário, um vocabulário apropriado, determinadas construções da sintaxe e de convenções sociopragmáticas. Resumindo, os diversos modelos de gêneros possuem macroestrutura, que são os padrões textuais ou esquemas. Possuem modalidade e estratégias discursivas. Além dessa macroestrutura que falamos, os gêneros possuem também microestrutura, que são as estruturas internas de um texto, como a relação entre um parágrafo e outro, a relação entre as ideias, entre as informações, entre o tópico ou entre o tema. É a conhecida coesão e coerência. Além disso, tem-se também as escolhas vocabulares e a sintaxe. A tipologia dos textos, elas são nomeadas por infinitas formas circulantes em nossas comunidades discursivas, como, por exemplo, carta formal ou informal, reportagem, notícia, resumo, bula de remédios, receitas culinárias, tabelas informacionais, gráficos, relatórios, biografias, formulários, petições, boletins de ocorrência, memorando, entre inúmeros outros. Os membros da comunidade discursiva reconhecem esses diversos tipos de gêneros textuais com suas características idiosincráticas, com suas características próprias e peculiares, que circulam em seu contexto social. Concluindo o que foi apresentado desde o início, gêneros é um produto social e não são formas estáveis, mas sim modificadas em decorrência das transformações sociais que vivenciamos, em decorrência de novas organizações da linguagem verbal, assim como as modificações do lugar atribuído tanto ao ouvinte quanto ao leitor. Portanto, a habilidade escrita em qualquer língua abrange o conhecimento sobre os diversos gêneros textuais circulantes
e utilizados no processo comunicativo interacional. Conhecê-los é primordial para se desenvolver bem a habilidade escrita em língua inglesa, principalmente. O objetivo de nossa disciplina é darmos início ao conhecimento de alguns gêneros textuais da língua inglesa. Agradeço a todos pela atenção e até breve.